Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, tem um texto aqui na Bíblia que diz o seguinte, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Está escrito assim na palavra de Deus: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Glória a Deus. Quando eu leio esse texto, meus amados irmãos, eu entendo que Deus, ele coloca diante de nós, dos seres humanos, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Porém, no final do versículo, ele nos dá um conselho, uma orientação. Ele diz: olha, escolhe, pois, a vida, para que você viva, você e a tua família, a tua semente. E quando eu leio este texto, eu entendo que a vida ela é feita de escolhas e que o poder da escolha está nas nossas mãos. É nós que temos que escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, né? Deus ele tem o melhor para nós, mas nós precisamos querer, nós precisamos realmente tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Deus não obriga, Deus não força ninguém a nada. Porém, ele nos dá a sua orientação, o seu conselho, né? Escolhe, pois, a vida. E a vida, todos nós sabemos que é um dom de Deus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Basta tão somente a gente fazer a escolha certa. E toda escolha que a gente faz na nossa vida, ela tem uma consequência. Se escolhermos bem hoje, amanhã nós vamos ter uma consequência daquela escolha que nós fizemos, uma consequência boa. Porém, se a gente escolher mal, nós vamos, amanhã, depois, ter uma consequência ruim daquela escolha que a gente tomou lá atrás, daquela decisão errada e às vezes precipitada. Então, eu vejo dois homens na Bíblia que eles tiveram a oportunidade de fazer uma escolha. E o seu nome é Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. E quando a gente lê um pouco da história desse homem chamado Enoque, a gente vê que em meio a uma geração que esqueceu de Deus, em meio a uma geração corrompida, as pessoas da sua época não era muito diferente das de hoje, uma geração voltada mais para o erro, para o pecado e para abandonar as coisas de Deus. Mas este homem chamado Enoque, ele andou com Deus. E aí a Bíblia diz que Deus para si o tomou, Deus o levou. Andar com Deus, meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos amigos aí que nos assistem, é a melhor coisa, é a melhor escolha, é andar com Deus e andar com Jesus. É fazer a vontade de Deus, é andar guiado pelos propósitos e os projetos de Deus na nossa vida. É andar direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E Enoque andou com Deus. Esse homem ele foi trasladado, ele foi arrebatado sem passar pelo processo da morte. Ele foi levado ao céu. Aleluia. E aí, meus irmãos, ele tomou a escolha certa, ele fez a escolha certa. Ele andou com Deus. Tem um outro homem na Bíblia que o seu nome é Ló. Ló era um pastor de ovelhas, era um homem que criava animais, ele era sobrinho de Abraão. E a Bíblia diz que quando eles estavam peregrinando pelo deserto, chegou um momento que ele teve que se apartar de Abraão, porque os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão. Devido à convivência ali, eles começaram a discutir, houve ali brigas entre eles,
E aí Ló teve que se apartar de Abraão. Eles eram muito amigos, mas aí devido a essas questões, aí Abraão chega para Ló e diz: olha, faz, porém, uma escolha. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Aí diz a Bíblia que Ló, ele olhando para as campinas do Rio Jordão, ele viu uma coisa linda, maravilhosa. Ele encheu os olhos para aquelas regiões e ele disse: é para lá que eu vou. Porém, onde ele estava escolhendo ir, era onde ficavam as cidades de Sodomas e Gomorra e circunvizinhas. Era nesse sentido que ele estava indo para lá. Eram cidades que estavam embrenhadas, impregnadas pelo pecado. Pecado terrível. Era essas cidades que mais tarde um pouco, Deus então resolveu mandar fogo e enxofre do céu para exterminar os moradores daquelas cidades, porque aqueles homens, as mulheres, aquela cidade inteira, aquelas famílias estavam contaminadas pelo pecado. E Ló, olhando para aquelas regiões, aquelas campinas, ele tomou essa escolha, essa decisão de ir para lá, precipitada. Foi uma escolha errada que ele fez. E ele foi para lá, e ali, meus amados irmãos, a Bíblia diz que com o passar dos dias, o pecado daquela cidade foi aumentando, né? Era um pecado terrível, era o pecado do homossexualismo, era homem com homem, era mulher com mulher, e aí foi se agravando a situação, a ponto de Abraão interceder por aquelas cidades, mas não se havia justo ali, não se havia ninguém que pudesse estar diante de Deus como um justo. Então somente esse homem chamado Ló, porque Abraão ficou intercedendo por ele. E aí, grande foi a ruína daquela cidade. Depois, Ló teve que sair de lá às pressas, ele e as suas duas filhas, porque a mulher dele tinha se corrompido. A ordem de Deus era que saísse todo mundo, não olhasse para trás, e ela olhou e virou uma estátua de sal. Mas é aquilo que eu falei no início desse vídeo. Toda escolha tem uma consequência. Toda escolha tem uma consequência. Se nós escolhermos certo e fazer a escolha baseado na vontade e no propósito de Deus, com certeza vai vir bênção sobre nós. Com certeza vai dar tudo certo. Porém, se a gente escolher errado, né, amanhã depois a gente vai colher vai ter que saborear um fruto amargo daquela decisão, daquela escolha que nós tomamos lá atrás. E aqui eu quero te dar um conselho para encerrar esse vídeo. O meu conselho é que você escolha Jesus Cristo para a sua vida. Que você faça como Enoque, que você escolha andar com Deus. Não escolha o mundo, não escolha o pecado e não escolha as ofertas que o mundo pecaminoso te oferece. Mas fuja disso, saia fora. Escolha Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador para a sua vida e para a sua alma. E você vai ter consequências maravilhosas. Você vai ter vida eterna, vai ter salvação, descanso, vai ter o céu, vai ter a eternidade toda para você descansar ao lado do Senhor. Mas se escolher o mundo de pecado, o mundo de ilusão, esse mundo fantasioso, depois as consequências vêm terríveis para a humanidade que escolhe viver uma vida dissoluta, afastada e longe de Deus. Então eu deixo esse conselho para você: escolhe a vida, escolha Jesus, Ele mesmo é a vida, Ele é o caminho, Ele é a salvação, Ele é a vida eterna. Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Não esqueça, a vida é feita de escolhas. E tome uma decisão para a sua vida, escolha hoje Jesus Cristo. E você vai ter ótimas consequências da sua escolha. Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus te proteja em nome de Jesus. Fica na paz. Amém?